colocar o filme. A gente parou exatamente em 1 hora 29 minutos e 28 segundos. Vou contar até 10 e a gente vai soltar o terceiro ato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entramos então no terceiro ato, que é o momento em que o criminoso sai da casa e eles vão ter o último movimento aí dramático, que é eles filmarem um tiroteio que vai fechar aquela grande história da vida dele, que é a história que ele conseguiu o maior número de, sei lá, visualizações, audiência. Assim, ou é audiência, ou é dinheiro, ou é sucesso, é tudo que ele quer. E E esse é um movimento dramático muito friamente calculado em várias questões. Inclusive a surpresa do clímax, que é muito interessante. Ele persegue esses criminosos e você vê que, de novo, para ele é mais importante a história do que a própria segurança. Mais pra frente, quando houver uma perseguição policial, você vai ver o quanto o Rick, né, o Richard, tá extremamente abalado e com medo da situação. E ele já tá com medo agora. Ele tá falando assim: oh, você tá perto demais, você tá muito perto, meu Deus do céu. E isso vai se repetir depois. Agora também a gente tá plantando uma coisa que a gente vai colher mais tarde, que é o quanto o Richard tem um apego pela própria vida e ele não tem nada, ele não tá nem um pouco aí com os riscos, ele só quer a história. Então chegou o outro criminoso, entrou no carro e eles vão agora num restaurante, ou seja lá onde for. E eles só estão esperando, eles podiam ter. E olha só que interessante, como que um risco maior demonstra mais sobre o caráter de um personagem do que não. Eles podem ganhar $50 mil a qualquer momento. É só eles entregarem. E $50 mil é um risco grande, vamos dizer assim, para eles. Tá? É um dinheiro que ele vai receber que é 3 vezes o que ele recebeu com a melhor história dele, que foi os 15 mil lá. Mas, para ele é mais importante a história e essa coisa da violência no meio da rua. Tá? Pra ver o quão absurdo que ele é. E posto de gasolina, tá meio vazio, eles podiam tá parando aí, não é a decisão que ele toma. Isso também é importante. Se a gente simplesmente já fosse pro local onde ele quer o show acontecendo, vamos assim, para ele poder filmar, a gente não ia ser tão interessante se você não antes mostrar que ele poderia ter feito isso em outros lugares e os lugares não eram interessantes o suficiente. Ou não eram populosos o suficiente, não ia ter violência o suficiente para ele. Então, esse era um carro do outro lado da rua. E agora começa aí esse clímax, que ele é um longo clímax, tá? Ele começa desde o momento em que ele chama a polícia até o momento em que ele consegue ou não a história. Então ele simplesmente liga pro 90, né, o 911 vai lá, coloca eles. Ele fala o nome dele, o que a gente pensa na hora, nossa, arriscado, né? Mas depois ele cria toda uma história de que ele foi perseguido pelos caras, conseguiu sair, parar de ser perseguido e daí finalmente seguiu eles até esse restaurante. Então ele já tem. Você vê tudo que a gente aprendeu sobre esse personagem, sobre sua facilidade de conhecimento, sua velocidade de aprendizado, o seu modo de pensar, a sua moralidade, tudo vai estar em andamento aqui, em demonstração dramática pra gente. Porque essa que é a razão do clímax acontecer. É tudo que você. A sua história inteira estava indo na direção desse clímax. Então, todo o resto da sua história foi moldada para isso. Se você tem um clímax antes de começar a escrever, é melhor para você fazer o design da sua história. Olha só, de novo, bússola moral. Ele fala: tem pessoas lá dentro, cara, tem pessoas, vai ter violência e tal.
Ele tá preocupado com isso. Só que ele fala, pela minha conta são 6, né? E de novo, ele explicando, né, o óbvio, claro, mas ele explicando de uma forma que aumenta a tensão dramática, né? Se então você esperou a gente chegar num lugar que tinha um monte de gente pra ser um espetáculo, né? Que é o óbvio. É, olha só, agora esse cara ele não acredita mais nada do que esse cara diz, ou seja, ele já perdeu totalmente a confiança. E uma vez que ele já pediu metade do dinheiro e ele agora perdeu a confiança e ele agora também já não é mais manipulado, né, por essa máscara de falsidade do, do Louis Bloom, agora todas as apostas podem ser feitas aí. Todas as apostas. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com esse cara, porque ele não acredita mais nesse Louis Bloom. E ele finalmente fala a fala temática dele, que define ele como personagem, que é não é que eu não acredito nas pessoas, é que eu não gosto delas. Então, olha só, eu vou te machucar, então eu tô falando isso o mais claramente possível. Ele tá falando já o que ele vai fazer, mas a gente vê que ele sempre tá ameaçando, 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 mas ele nunca faz. E isso também é um bom. Se você antecipar certas coisas para sua audiência, você vai criar uma tensão muito maior do que se você simplesmente acontece uma surpresa e ela acontece. É mais interessante você antecipar isso. Então ele claramente fala o que ele vai fazer com esse cara. Então você vê como até ele está observando as pessoas dessa forma, né, atenta e fria, e o outro vai lá e vai pelo outro lado da rua. Então tudo isso é um jeito de você criar expectativa, criar tensão para esse clímax. Esse clímax é isso, a gente estamos vendo esse clímax sendo acontecendo. Ele é um longo clímax, mas ele é um clímax muito bem preparado. Ele tem um design muito interessante. Agora os policiais chegam e a gente começa a ver o jeito como ele está calculando e filmando cada coisa de dois ângulos, o jeito como eles desligam a luz e estão, né, um tá totalmente nervoso e o outro tá calmo e frio. De novo esse contraste ajuda também a estabelecer tudo isso. É, é, Às vezes as pessoas gostam de colocar cenas longas e demoradas simplesmente porque é aquele prazer de filmar uma coisa longa, né? Ou falar, não, é porque eu tô mostrando o personagem, não sei o que, né? Mas se você não estabelecer outra atenção antes de acontecer algo, essa cena longa ela não tem dramaticidade nenhuma, ela não tem propósito nenhum, a não ser a sua vontade de querer durante muito tempo mostrar alguma coisa com a câmera. É, Nesse caso, ela é longa, ela é arrastada, mas a tensão que a gente construiu antes dela faz com que ela se mantenha muito bem, tá? A gente está em tempo real vendo o que eles estão vendo e entendendo o que vai acontecer à medida que vai acontecendo. Chegou mais dois policiais, aí esses caras começam a ver que tem alguma coisa errada e a gente vê é, entrando nesse tiroteio final aí que é o propósito dele, a razão dele. Olha que legal, né? Tem mais policiais, mais gente pra morrer, mais gente pra eu filmar, mais violência. Tiroteio, o outro totalmente abalado, né? É, um deles morre, né? Um dos bandidos morre e o outro escapa com um tiro na perna. E essa perseguição
é também para plantar uma outra coisa que a gente estava estabelecendo o tempo todo. Ele dirige rápido demais, ele dirige de uma maneira louca, ele não se importa com nada. Então ele vai perseguir esses caras com a mesma intensidade e velocidade que os policiais vão, e a gente não vai achar que isso foi roubado, porque a gente estabeleceu isso durante o filme inteiro. O Richard falando: meu Deus, você dirige que nem um louco, você não se importa com a segurança, oh meu Deus, e não sei o quê. Como foi estabelecido isso muito bem, a gente num momento fica: ah, uau, ele aprendeu a dirigir muito bem agora, de onde isso veio, tá? Tudo isso foi muito bem planejado durante. Então, tudo que você precisar no seu clímax, saiba como plantar isso antes no seu segundo e primeiro ato. O Richard, de novo, tem que ficar, né? Por favor, fique o mais, tipo, fique o mais focado possível nas imagens, não trema, blá 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 blá. Ele não tá nem se importando com a vida dele, se vai acontecer alguma coisa, eles podem levar um tiro. Olha só, mãos firmes. E daí, sinal vermelho, sinal vermelho. Ele tá sempre preocupado com a segurança. E o outro tá nem aí. É, Agora, nessa parte mais rápida do clímax, é, a gente sabe que alguma coisa tem que ceder. É isso que é o clímax. A gente sabe que em algum momento alguma coisa vai eliminar todas essas forças, né? Um dos policiais aí rodopia e perde. Eles podiam ter levado, né? Essa porrada. Então, agora é só ele. É engraçado que é só ele que tá perseguindo e finalmente vem outro policial. Olha só, os dois carros estão brigando um com o outro. E, e o momento em que os dois policiais, tanto o policial quanto essa van, capotam, eles param e tá os dois carros capotados, um de frente para o outro lateralmente, de uma forma que eles parecem quase que um espelho, né? Um bloqueio, vamos dizer assim. Um na diagonal de um lado, o outro na diagonal do outro, um contra o outro. E o carro do policial é totalmente visível o que está acontecendo dentro do para-brisa. Volta a tocar aquela musiquinha que explica, né, que mostra, né, que ele tá para manipular alguma coisa. Então a gente já, né, mesmo que inconscientemente essa musiquinha vai fazendo, ele olha para baixo, daí ele olha pro Richard e fala que ele tá morto. Vem cá, vem filmar isso. E aí chega o clímax do clímax do clímax, que é a pergunta do filme era o quão baixo esse cara vai chegar, o quão amoral esse cara vai chegar para se tornar esse cara. Então ele fala: ó, fica com a mão firme, fica com a mão firme, e você vê que ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando, e ele chega perto do cara e o cara puxa a arma e mata ele. O Richard, né? Então ele conseguiu dois coelhos com uma cajadada só. As imagens perfeitas, matar o cara que estava questionando e que não era mais facilmente manipulável por ele, né, que descobriu quem ele realmente é, que tirou a máscara dele, que fez com que ele falasse: eu não gosto de pessoas. E você vê que esse bandido, uma vez que vê que ele está fazendo as imagens e filmando, é, ele podia de fato matar ele ali, acabar com tudo, e você vê que chega o policial e ele tá mais se importando com a própria vida a ponto dele levar o tiro e morrer. Também o bandido, né? E ele é tão frio que ele olha ali para uma possível morte dele, né? Levar esse tiro. E ele fica, né, tão frio que o cara não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele o que ele reage. E finalmente ele filma o, o Richard morrendo. E as palavras finais do Richard são: você viu ele, você sabia o que estava fazendo. E ele fala exatamente a fala que define ele e que define a moral do filme inteiro. Eu não posso colocar em risco a minha empresa, ou seja, meu sucesso dentro desse negócio, por um empregado desonesto.
Ou seja, ele que não foi contratado no começo do filme porque ele foi chamado de ladrão, ele não devia ser contratado porque ele é um ladrão. E outro fala, você é louco. E daí ele fala, você não sabe se eu ia usar a informação contra você. E daí ele fala, eu sei. E não é necessariamente porque ele sabe, mas porque ele está projetando, né? Ele faria isso, com certeza ele faria isso. Com certeza ele iria. Toda vantagem que ele tem, ele usa e pior, né? Ah, então, o jeito como ele vai projetar e tal. E você vê que tão gentilmente quanto ele filmou a morte do seu assistente, ele pega a câmera, sai dali e novamente, pelo seu ápice de empolgação, para no meio, para e já calmamente demonstra o que ele tem. Chega como se fosse um outro dia de trabalho, né? Sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo e encontra com os repórteres e a produtora. E olha só, assim, esse contraste dele chegando, cumprimentando todo mundo, sendo extremamente gentil, que demonstra essa máscara dele, né, do quanto ele consegue fingir que ele é um ser humano quando ele não é, claramente ele é um monstro. É, o... é importante ter sido mostrado logo depois de dele ter feito essa coisa totalmente amoral, porque ele chega tão feliz, cumprimenta todo mundo, fala, olha, deve ser sexta-feira porque você tá com essa gravata, hahaha. E finalmente, uma coisa importante é mais uma vez aquela imagem, tanto dele quanto dela, assistindo, eles cobrindo o quadro, um na esquerda, ela na direita, ela na esquerda e ele na direita do quadro, se olham, e daí você vê que é quase que tipo uma paixão, né, um pelo outro, pelo quanto, por quão, por quão baixo eles vão. E daí ela faz uma pergunta também, ela já tá ficando fria como ele. Ah, uau, esse era. O jeito como ela pergunta e você se antecipa, né? Esse não era seu parceiro? E daí você pensa, uau, ela tá se importando com ele. Ela fala assim, é incrível, é uma obra-prima, é extraordinário. Então, ela não tava se importando nem um pouco com o parceiro dele. E você vê que isso é a paixão entre eles, isso que é a demonstração de afeto dele. E olha só, agora ela tá totalmente dominada por ele porque ela admira essa loucura dele. E não só ela admira, como ela justifica pro chefe dela, né? Ah, ele está empurrando a gente a ser melhores, né? Ele está forçando a gente a ser melhores, né? E, e ela, esse é o momento, esse é o clímax dela, no qual ela também está se solidificando como uma pessoa que consegue ter a lábia para usar o conhecimento dela, legal ou não, para o que ela conseguir. Então, ou você tem um mandato para pegar isso ou não. E finalmente apontam, né, pro Lu, falando, não é ele ali que pegou as imagens, vamos falar com ele e tal. Ou seja, já era o suficiente. E daí chega também o clímax desse produtor aí, que é o Moral, ele fala, olha só, é, eu descobri o que era a história de verdade. Aquelas pessoas que foram mortas com o bebê e tudo mais, tinha drogas lá. Não foi um assalto, foi traficante. Quer dizer, não foi assassinato, foi traficante. Então, olha só, isso distrai da história. Ou seja, não, o importante é o que vai aterrorizar as pessoas, o que vai manipular a mídia, o que vai fazer com que eu consiga mais audiência. Esse é o objetivo, é o sucesso dessa empresa, é o negócio. E acaba o clímax desse cara totalmente desiludido. E aí tem, entre aspas, o clímax dessa policial aí que ela, né, sacou tudo, mas ela não tem o que fazer, né? E ele, de maneira fria, já tem toda a história feita.
Então ele simplesmente inventou essa história no qual ele consegue totalmente justificar, e é uma história que a gente, como audiência, não sabia até esse momento. É, mas como a gente, de novo, ele inventou tão rápido aquela história de que ele se perdeu, né, num desvio quando ele estava roubando cobre no começo do filme. Veja de novo aquela coisa do espelho da estrutura que eu sempre falo, né? Uma coisa que está acontecendo no começo e no final, elas estão aí se complementando. A justificativa é, eu acho que os homens viram a minha filmagem e vieram atrás de mim. Lembra que ele estava fazendo tanta questão de que fosse mencionado Video News Productions e quem é o nome dele? É o Lou Bloom, tal. É, ele conseguiu criar o álibi perfeito antes mesmo de fazer as coisas que ele fez. Então, o jeito como ele planejou tudo isso é muito maquiavélico, mas ao mesmo tempo a gente quase que admira esse personagem de ter sido é, tão manipulador, mas tão bem, manipular tão bem. Então olha só, ela vai intimidar ele. Né? Então, olha só, né? O fato dela falar o óbvio, entre aspas, que era o que o Richard falava antes, dá um certo impacto maior na audiência. É uma coisa que a gente às vezes não quer falar, porque a gente acha que vai ser óbvio, mas não. Esse impacto é muito grande. Ela falar assim: você não se importou com ele, você não estava nem um pouco abalado, você não esperou, mal esperou a ambulância. Ele fala: ele morreu fazendo o que ele queria. Ele falou assim: né, você filmou ele morrendo, tá? É, e, e finalmente a consequência, né? Uma coisa é ele sai dessa, de novo, toda vez que é dia parece que seria a noite desse filme, né? Ele sai usando o relógio que ele roubou daquele primeiro cara. O prazer dele de fazer alguma coisa errada é algo que ele precisa coletar as coisas, né? Então é quase que a mentalidade de um serial killer. Da mesma forma que ele coleciona essas filmagens de coisas, ele também colecionou o relógio que ele roubou do primeiro cara. ah, e, e isso demonstra muito sobre esse personagem. E finalmente, a consequência do filme. O que mudou? Para que essa história foi criada? Para mostrar que ele agora tem vans com nomes, vários empregados, que ele está usando aquela mesma linguajar, tipo, entre aspas, profissional, de tipo, engravatado e tal, com aqueles conhecimento de frases de pôster motivacional. É, e que esse cara vai crescer ainda mais dentro disso. Então, o objetivo dessa história inteira é falar: é esse tipo de pessoa que consegue poder e consegue manipular a mídia e tudo mais. É isso que faz a gente pensar, né? Puta, que tipo de pessoa que ficaria. Gostaria de mostrar mais notícia violenta do que algo importante que está realmente acontecendo. Ou omitir a verdade, ou obscurecer a verdade, ou moralmente deturpar alguma coisa. E a resposta é esse cara. Esse filme mostra isso, né? Então as duas vãs vão, se separam, começa a tocar a música e o filme termina. Ele é muito bem estruturado, muito bem orquestrado, inteiramente pro clímax e seguindo um personagem que, uma vez estabelecido, não quebra o seu caráter e é colocado em situações que vão sempre aumentando o conflito. Então, tem muito a se prender com esse filme. Eu sugiro que vocês assistam ele de novo, pensando bastante sobre essas minhas considerações, e até veja como que vocês poderiam utilizar essas informações para o seu próprio filme, para a sua própria história.